Fala meu povo, tudo em paz? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como trabalhar com câmera 3D aqui dentro do After Effects. Vou criar aqui uma composição de 1920 por 1080 em Ctrl N, vou dar o OK, já tenho aqui a minha composição criada, importei aqui algumas imagens para o After Effects. Se eu acessar aqui o meu Position, vocês podem perceber que aqui eu só tenho dois parâmetros. Temos aqui o eixo X e o eixo Y. As camadas aqui no After Effects, elas são bidimensionais, então eles só possuem dois parâmetros, para baixo, para cima e para os lados. Porém, se eu ativar esse campo aqui 3D, vocês percebam que aqui ele já ativou mais um novo parâmetro, que no caso é o de profundidade. Agora o meu objeto ele vai tanto para frente como para trás. A minha rotação também, que antes eu só tinha o eixo Z de rotação, quando eu ativo essa caixinha, eu tenho mais dois parâmetros de rotação, que é a rotação no eixo X e a rotação no eixo Y. Aqui eu já consigo fazer muita coisa, porém, com a câmera eu consigo criar muito mais movimentos aqui dentro das minhas camadas. Então, como eu faço para criar uma câmera? Eu vou aqui no segundo botão do mouse, New Câmera. Aqui eu tenho alguns parâmetros. Para quem entende de câmera profissional, aqui tem algumas configurações de foco, de ângulo, de zoom, que se assemelham a câmeras reais. Aqui em preset tem o milímetro das câmeras. Então, se eu quero com mais um, quanto maior, mais um. Quanto menor, menos um, mais aberta. Eu consigo acessar essas configurações novamente, clicando duas vezes aqui em câmera. E ele abre essas configurações para mim. Aqui eu tenho alguns parâmetros importantes da nossa câmera, que é o ponto de interesse, a posição e a orientação, são os principais. Essas três ferramentas aqui, elas são justamente para movimentar a nossa câmera. Apertando em C, eu tenho acesso a elas. Eu consigo mover para os lados. Com essa outra ferramenta, eu consigo dar um zoom. Com essa outra ferramenta, eu consigo rotacionar a nossa câmera. Então, com isso, eu consigo criar animações aqui dentro do After Effects. Para criar essas animações, eu só preciso criar aqui dois keyframes, que é o ponto de interesse e o position. Então, eu vou colocar como eu quero a animação, o início dela. Aqui eu vou deixar um pouco rotacionado. E em 3 segundos, eu quero que ele faça esse movimento aqui. Vou selecionar os meus keyframes e apertar F9 para suavizar o movimento. E vou dar o play. E para vocês acompanharem esse movimento de câmera de outra perspectiva, vem aqui em Viewer, coloca 2 Viewer e aqui vocês vão selecionar Custom Viewer. Ó, aqui vocês conseguem ver, ó, selecionar a câmera, como é toda essa movimentação que a câmera está fazendo. E uma observação muito legal aqui no After Effects em questão de câmera, a gente consegue criar várias movimentações de câmera em uma só composição. Como eu faço isso? Eu tenho aqui essa imagem 3D e eu vou aqui em 2 segundos fazer um corte na minha câmera. Basicamente a gente está criando outra câmera, ou apertando aqui em Ctrl D ele cria outra câmera, ou aperto Ctrl Shift D ele cria um corte e uma nova câmera. Então eu vou aqui mais 4 segundos, eu vou criar outra câmera, fazer outro corte, Ctrl Shift D, é isso que faz a duplicação e o corte. Vou abrir aqui os meus parâmetros. Vou marcar os meus keyframes de ponto de interesse e position. Vou criar uma movimentação primeiro lateral. E um pouco de rotação. Aqui no final. Pronto. Quando ele muda para cá, vocês podem perceber que já reseta a câmera. Aqui já é outra câmera e já posso fazer outra movimentação. Então eu vou criar aqui uma movimentação de zoom. Deixar aqui. E aqui ele vai voltar. Já na terceira eu já vou criar outra movimentação também. Criar novamente os keyframes. Vou criar uma movimentação da direita para a esquerda. Colocar aqui também, vou suavizar esses keyframes, né? Vou apertar em U só para mostrar os parâmetros que eu criei. E agora eu vou suavizar esses keyframes. Na mesma composição a gente criou várias movimentações de câmera. E aí vocês ficam à vontade aqui para criar transições, outros tipos de movimentações também. Vou resetar aqui a nossa câmera. Aqui eu tenho 3 imagens. E vou fazer um movimento de zoom dessas 3 imagens. Então eu tenho que afastar algumas imagens para dar uma profundidade a essas imagens. Vou aqui colocar o meu Custom View
E essa imagem aqui, eu vou jogar ela lá para trás. Vou aumentar aqui para o tamanho. Vou jogar essa também. Vou aumentar a minha escala. Agora eu vou mover minha câmera para minha última imagem. E aqui na frente, vou trazer a câmera de volta. E ele fica esse movimento. E aqui a gente consegue ver a movimentação dessa câmera. Tá gostando do conteúdo? Então já curte esse vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Aqui na nossa câmera também a gente consegue mexer no foco. Então, se eu quero que uma imagem aqui ela esteja mais à frente, a imagem atrás ela esteja mais desfocada. Tem como a gente fazer isso. Eu vou aqui em Camera Options, vou jogar essa imagem um pouco mais para o lado para a gente ver esse efeito acontecendo e vou ativar esse Depth of Field ativado. Aqui na abertura eu vou mexer para fazer o meu desfoque e aqui no foco de distância vocês podem ver, ó, que tem esse ali, ó, que na câmera ele está se movendo aonde eu quero que fique o nosso foco. Eu quero que fique nessa imagem da frente e vocês podem perceber que a de trás ela tá, ó, desfocada. Então isso é muito interessante. Aqui ela tá focada, aqui ela tá focada da frente e desfocando as imagens anteriores. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.